A Bola Não Para está de volta aqui no canal de São Paulo, através do canal 26 Vivo Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, e no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda segunda-feira, uma entrevista inédita falando de esporte com vocês. Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass, é o nosso convidado, tá falando sobre o gramado sintético, que é um sucesso no Allianz Parque. Alessandro, a gente pode falar assim, da empresa, o cartão de visitas é o Allianz Parque, o cartão de visitas para vocês, e a partir do momento que vocês fizeram no Allianz Parque, está sendo esse sucesso em relação à qualidade do gramado sintético, ao desempenho do gramado sintético nos jogos do Palmeiras, vocês já começaram a trabalhar com outros clubes, convites para outros clubes, análises para se fazer, não só no Brasil, mas fora do país também, Alessandro? Sim. Claro que, se tratando de Allianz Parque, é uma referência muito bacana dentro da Soccer Grass, mas nós temos outras referências interessantes. Nós fizemos o CT da Granja Comari, onde a seleção brasileira treina. Lá, um dos campos é em grama sintética, já tem quase 9 ou 10 anos. Né? Quando eu te falei, 10 anos para cá, eu já achava que era uma realidade chegar nos estádios, porque é quase 10 anos atrás nós fizemos na CBF. Tá. Né? Então, essa é uma obra para nós bem bacana, de relevância. Nós fizemos outros campos também, como dentro do Corinthians, na parte do social, do centro de treinamento deles, dentro do São Paulo. Claro que quando a gente fala de Allianz Parque, é um negócio muito interessante, porque eu acho que a Soccer Grass vai criar um legado para o mundo. Por quê? O Allianz Parque, no quesito de grama sintética, né, o Allianz Parque ele tem 8 no mundo. Né? O que são esses 8 estádios? São estádios referência que a empresa Allianz Seguros entende que faz sentido colocar a marca dela lá. Sim. Né? E a gente fez um dos 8 desses. Então, sem dúvida nenhuma que o Allianz Parque, com a equipe do Palmeiras e tudo, é uma referência no globo. Né? E quando a gente fala que colocou uma grama sintética e os jogadores têm entendido que isso está funcionando, que não tem reclamação, que a coisa está fluindo, eu acredito que para o mundo logo isso vai se expandir aí para outros estádios e com essa envergadura. Muitos já têm, mas não com essa envergadura que tem um Allianz Parque com o nível de competição que o Palmeiras faz lá dentro. Né? Nós tivemos uma Libertadores lá dentro, que o Palmeiras acabou sendo campeão. Sim. E jogos internacionais. E o que é legal disso tudo, a gente chegou a ter ali nos bastidores elogio da fiscalização da Conmebol pela qualidade do gramado. Então, para nós isso é muito bacana, é uma baita validação, né? E eu acho, a gente já tem sim conversa com alguns clubes no Brasil, alguns clubes fora do Brasil, de relevância. Eu não posso abrir porque a gente está em negociação, sim, né? Mas é aquilo, eu não tenho dúvida que é questão de tempo e fluxo de caixa, né? Se os clubes tivessem fluxo de caixa, boa parte colocaria. E a gente vive um momento muito triste aí, né? De pandemia, sim, tudo muito difícil, tudo mais o que já era complicado para os clubes ficou pior, né? Sem bilheteria, então. Mas eu não tenho dúvida que em curto espaço de tempo vão ter mais estádios como esse do Allianz Parque. E até, Alessandro, você sabe que você está aí militando aí no futebol, no esporte, a rivalidade é muito forte. Não adianta negar que a rivalidade entre times, torcida, existe mesmo. E vocês, claro, é óbvio que o trabalho de vocês têm como cartão de visitas, eu disse, o Allianz Parque. Para a empresa, Alessandro, como negócio, vocês, por exemplo, fariam normalmente a Arena Corinthians, o gramado sintético, ou você acha que poderia trazer um problema em virtude da rivalidade do futebol brasileiro? Eu vou dar minha opinião. Eu acho uma bobagem, mas infelizmente isso existe. Né? Infelizmente, na cabeça das pessoas, tem essas coisas, mas vai fazer do arquirrival, não sei o quê. Vocês pensaram isso em algum momento, ou isso nem passa pela cabeça? Como que você vê esse lado da rivalidade no futebol em relação aos negócios que existem no futebol? Não, eu acho que quando a gente trata de infraestrutura, de melhoramentos, né, para o time e tal, eu acho que não cai nessa coisa da rivalidade, não. Eu sei que é difícil, né? A gente se preocupa com algumas coisas e tal,
Mas nesse quesito aí não nos preocupa muito, porque diferente de um patrocínio, né? Eu não estou me pondo minha marca na camisa do Palmeiras, né? Tá. Eu tô entregando algo de alta performance e que hoje resolveu o problema de às vezes não mandar jogo dentro do estádio. Então, eu acho que qualquer torcida abraça isso de uma forma muito saudável, e mesmo que você faça isso num rival, não é isso que vai deixar de ser abraçado pela torcida do A, do B ou do C, porque você de fato entregou algo que ajudou o clube, né? Então, é diferente, eu acho que um pouco dessa coisa do patrocínio, né? A gente vê às vezes patrocinador sofrendo, Até que mudar de cor, põe, né? O cara muda de cor porque tem uma cor que não exato, pode, né? lá no Sul principalmente, né? Sim, Grêmio e Inter, né? A o Coca-Cola vermelho e já pôs o azul, logo azul, né? a Banrisul, enfim. Eu acho que nesse sentido, sim, porque o cara tá de certa forma, o torcedor entende que ele está se beneficiando da imagem do time dele, não faz sentido ele querer fazer isso com o rival. A parte de infraestrutura não me preocupa, não. Eu acho que a torcida entende bem aí. E qualquer coisa eu tiro lá a grama deles, se eles não estiverem gostando. Alessandro, e você falou, a gente citou aí da pandemia, né? E como que tá a manutenção do Allianz, por exemplo, né? Como que tá? Não tem jogos, né? Então, nesse momento, Não tem. não tá tendo jogos, vai voltar a ter jogos, mas assim, o volume tá menor, não tem público, não tá tendo principalmente os shows, que realmente era a grande preocupação e que foi totalmente tirada a partir do momento que chegou o gramado sintético. Mas como que tá funcionando nesse momento de pandemia, onde a gente está falando nesse momento, não está tendo jogos, vai voltar a ter jogos, mas shows ainda não. Infelizmente, você vê fora do país alguns lugares já que estão, já a maioria vacinada, voltando a alguns eventos. Os Estados Unidos fizeram eventos testes com cerca de 4 mil, 10 mil pessoas, já teve jogo com 40 mil pessoas já nos Estados Unidos, então as coisas estão voltando com muita cautela. Como que você vê isso e o que mudou para vocês em relação à manutenção? Essa fase, essa segunda fase aí, né? Ela está um pouco não, está bem reduzida, né? Hoje não tem mais nada. Na primeira, no espaço curto, conseguiu fazer o drive-thru e tal. Obviamente que a quantidade de manutenção aumenta quando você tem eventos ou jogos, mas também não descarta de fazer o mínimo de manutenção mesmo quando não tem nada. Então hoje a gente continua fazendo o protocolo de manutenção, que é uma exigência, inclusive, dos laboratórios da FIFA, quando vem certificar, eu preciso mandar relatório para eles direto, né? É a mesma coisa que a grama natural, todo mundo checa, todo mundo manda relatório. É até injusto, né? Você fala, o nível de exigência que você tem no sintético e o natural a gente vê. Se fosse fazer os testes que a FIFA aplica Não hoje, passaria, né? cara, eu não sei qual que passaria aí, nossa. Entendeu? Então, assim, a gente continua com o protocolo de manutenção, mas é uma coisa mais com menos volume, vamos dizer assim. Na medida que eu vou ter os shows, os eventos, aí a coisa começa a ficar mais corrido mesmo. Mas nessa época a gente não deixa de fazer algo. E para negócios também, para vocês foram impactados também, né, Alessandro? Assim, virou uma vitrine, né? A Soccer Grass foi muito feliz no projeto. No início nos preocupou muito, porque um projeto como esse pode ser o céu ou o inferno. Sim. Né? E graças a Deus a gente tem colhido bons frutos, e isso sem dúvida nenhuma que repercute em nossos outros negócios, né? As pessoas começam a ver realmente o nível de comprometimento da empresa, o nível de profissionalismo da empresa. E ainda sobre o futebol, você acha que gramado sintético, você acredita que nos próximos 10 anos a gente vai ver mais estádios com gramado sintético? Eu estou falando a longo prazo, claro, não dá para estimar uma data, até em virtude da pandemia, tudo que era planejado, tudo, né, foi jogado aí, ficou uma incógnita, né, na vida de todo mundo, né? Mas assim, você acha que a médio e longo prazo teremos muito mais estádios assim, e já poderemos até pensar possa se dividir entre gramado natural e gramado sintético, Alessandro? Sim, sim. Um que eu posso falar para vocês é o estádio de Santo André. Santo André vai jogar Paulista em grama sintética. O Bruno José Daniel, você está falando? Nós estamos em obra lá. Pô, que legal, isso eu não sabia. Eu acho que esse mês já começa a instalação do gramado. Então, meio de primeira mão aí para você. E nosso foco é entregar essa grama para o Paulista já
o Santo André possa ter jogos lá. Não é a mesma grama do Allianz, mas é uma grama de excelente performance. E é isso, né? A gente precisa saber o que usar em cada clube. Não adianta eu vir com uma Lamborghini, com assinatura, com tal, com um clube que não vai precisar disso, né? Então, no caso do Santo André, o foco lá não é eventos, shows, o foco lá é o futebol. Sim. E isso ele vai estar bem atendido, uma excelente performance lá de jogo. Pô, que legal. E lá sempre foi um palco de muitas reclamações em relação ao gramado, à estrutura ali do Bruno José Daniel. Fiz muitos jogos lá. Que legal isso, Emerson. Então, você vê, tem bastante clube aí, né? O próprio São Bernardo teve problema agora recentemente, que deixou de ter mando de jogo pela qualidade do gramado. Sim. Então, e a grama sintética é que eu costumo dizer, né? A grama sintética comparada à grama natural, ela não vem para competir com uma grama natural, né? Ela vem para ser utilizada onde você precisa ter algo linear, né? Que não acontece na grama natural. Por quê? Na grama natural, se você não tiver uma boa manutenção, e você sabe que esses clubes menores, eles têm dificuldade de ter essa manutenção, de ter esse cuidado, até por conta de custo, né? Para você manter um campo com qualidade, você vai gastar 80, 100 mil reais por mês. É pesado para um clube, né? Claro. Às vezes até para clube grande já é pesado. Então, aí acaba que tendo um gramado de uma qualidade ruim. Quando a gente fala de grama sintética, que aí a manutenção de um estádio como esse vai gastar de 15 mil a 20 mil reais por mês, muda totalmente o cenário. E detalhe, podendo jogar H24, ou seja, 24 horas para botar jogo. Então, se choveu, se não choveu. Quando você fala em comparar, né, nesse caso, você não consegue ter uma comparação, porque você vai colocar realmente, se você coloca uma grama sintética num lugar que você precisa ter uma boa performance, uma boa qualidade o ano inteiro, com baixo custo de manutenção, não é a grama natural que você precisa colocar. Você precisa colocar uma grama sintética que te atenda para aquele fim. Então, acaba aqui não competindo diretamente. E até porque a transformação, né, do natural para o sintético também é rápido, né, Alessandro? Assim, a gente lembra quando o Allianz trocou o gramado, foi uma coisa muito rápida, né? Algo que às vezes, quando se troca o gramado natural, se faz uma reforma no gramado natural, você tem mais dificuldades em alguns momentos, a gente percebe que às vezes tem que demorar muito mais. Tem esse detalhe também, né, Alessandro? A diferença é que você está tratando com material vivo, né? E a grama sintética, ela já vem em bobina, já é muito mais fácil. Então, a grama natural, você precisa de uma série de coisas, de adubo, de reação, de UV, uma série de coisas para ela reagir. A grama sintética não, eu preciso de velocidade para montar, né? O Allianz Parque, por exemplo, a gente bateu o recorde, praticamente em 25 dias, a gente fez o contrapiso, fez a drenagem e instalou o campo. Foi uma loucura, mas era uma necessidade que o Palmeiras tinha, a gente virou à noite trabalhando. Numa grama natural, você pode virar à noite, pode correr, mas você depende da reação do bichinho que está vivo ali. Sim. Então, não tem jeito, né? Ela sai muito na frente nesse sentido. Alessandro, só para encerrar e agradecer sua atenção aqui com o programa Bola Não Para, outros esportes. Há possibilidade de ter a gramado sintético para outros esportes? Cito rugby, futebol americano, o tênis, por exemplo, que usa a grama. Há possibilidade disso acontecer para outros esportes, Alessandro? Sim, sim. Todos esses que você falou, tanto o futebol americano, o rugby, o tênis, o Guga treinava em grama sintética, né? O futebol americano, se você assistir, 80% é em grama sintética, né? O rugby também. Aí você tem também golfe, que dá para praticar com a grama sintética. Tem o paddle, que hockey na grama também grama... tem. E aí? Basicamente esses esportes que eu consigo te falar de bate-pronto. Hockey na grama tem chance também, Alessandro? Sim, é na grama. Né? Nas Olimpíadas eles fizeram aquele que eles molhavam o campo para o disco correr. Sim. É uma grama sintética. Então, ela se estende, além disso, também para a parte, que aí é um conceito diferente, a parte de paisagismo, sim, decoração, que é um mercado imenso hoje, né? Está crescendo esse mercado, Alessandro? Esse mercado de paisagismo em relação ao gramado sintético?
Cara, quanto que você acha que é a proporção da decorativa e do paisagismo em relação à esportiva? Qual o percentual que você acha? Ah, não consigo nem chutar, mas eu achava que seria inferior. Pelo jeito, acho que é mais que o gramado Cara, esportivo. 70% é decorativa e paisagismo, 30% é esportivo. Caramba. É muito louco isso, né? É, Aí você fala, mas como assim? O cara usa 1 metro na casa dele e você faz um campo de 10 mil metros. É que o volume desse 1 metro é muito grande, você né? faz Aí mais o cara vezes, né? exato, faz um jornal, faz um jardim, faz uma borda de piscina, faz sei lá, enfim, tem uma infinidade de coisas. E a decorativa não é o nosso foco, tá? Nosso foco é esportivo, Sim, mas o mercado mas de decorativa é muito grande. legal. Alessandro, muito obrigado pela sua atenção aqui com o programa Bola Não Para. Sucesso aí para você, sucesso para sua empresa Obrigado. Soccer Cresce, que tomara que vocês consigam expandir ainda mais, já que mostrou-se muito efetivo, muito positivo a chegada do gramado aí sintético ao futebol brasileiro, principalmente ao Allianz Parque, que, como eu disse, é o cartão de visita da empresa de vocês. Sucesso, viu, Alessandro? Obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade, estou à disposição sempre. Com o Alessandro Oliveira, nós fizemos o programa A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre falando de esporte para você. Até lá!